Não. Sim. Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, de Nossa Senhora do Patrocínio, Padroeira de Araras, declaro aberta 44ª Sessão Ordinária, 4ª Sessão Legislativa, 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Araras, no dia 3 de dezembro de 2012, às 20 horas. Convido a todos para que em pé saudemos o Pavilhão Nacional. Como não houve impugnação da ata da 43ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araras, declaro aprovada. Solicito a assistente legislativa fazer leitura do grande expediente. Projeto de Lei Legislativo Municipal. Vereador Eduardo de Moraes e Éder Donizete Miller. Processo 200. Denomina Rua Luiz de Moraes, a atual Rua 10 do Jardim Campos Verdes. Vereador Léo Teodoro Gunhac. Processo 199. Denomina de Rua Valmir Luiz Orpinelli, a via pública projetada como Rua 15 do Jardim Campos Verdes. Moções. Vereador Carlos José da Silva Nascimento. Protocolo 985. Pesar pelo falecimento do senhor Alexandre Francisco Belchior. Vereador Douglas Marcucci. Protocolo 996. Pesar pelo falecimento do senhor João Vieira. Protocolo 997. Pesar pelo falecimento da senhora Orlanda Dias Rocha. Indicações. Vereador Douglas Marcucci. Protocolo 990. Indica mudanças do ponto de ônibus da SMTCA, existente na Rua Luísa Polari, 334, no Jardim Olivia Park. Protocolo 991. Indica melhorias nas novas coberturas dos pontos de ônibus da Praça Barão de Araras. Protocolo 992. Indica efetiva fiscalização contra o comércio ambulante irregular nos pontos de ônibus da Praça Barão de Araras. Protocolo 993. Indica melhorias nas vias públicas pavimentadas com paralelepípedos. Protocolo 994. Indica melhorias na via pública do Distrito Industrial 5, em frente à empresa Silos Lagazzi. Protocolo 995. Indica a denominação de própria ou via pública do saudoso senhor João Vieira. Vereador Léo Teodoro Gunhac. Protocolo 988. Encaminhamento de devedores de IPTU do município para tentativa de negociação junto ao Sejusc. Protocolo 989. Melhoria nas calçadinhas do Lago Municipal, Parque Fábio da Silva Prado. Ofício recebido diverso, Araprev. É o que consta da pauta, senhor presidente. Oi, presidente, boa noite. Gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para o saudoso João Vieira aqui, se todos concordam, você concorda? Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador. Então nós vamos ter 1 minuto de silêncio, pedido do vereador Douglas Marcucci.
Passaremos agora à segunda parte da sessão, Tribuna Livre. Nós temos hoje como orador o senhor José Raul dos Santos. Assunto: pagamento de funcionários públicos, horas extras, cestas básicas e demais benefícios. Eu quero convidar o senhor Raul a adentrar o plenário e pedir que o vereador Léo encaminhe até a tribuna. Raul, você já conhece os métodos da casa? 10 minutos para discorrer sobre o assunto. Se algum dos vereadores solicitar a parte, é obrigado a ceder a parte. Se porventura, como é um caso relevante, os 10 minutos não der, a gente vamos pedir para os nobres vereadores e continuar mais um pouco. Obrigado. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos funcionários públicos aqui presentes. O assunto hoje é um pouco chato, porque eu acho que eu não deveria estar aqui cobrando da administração que pague para o funcionário o que ele trabalhou, tá? Eu acho que as leis trabalhistas, nós estamos num país que tem muitas leis trabalhistas, e nós temos também um estatuto que diz que as horas laboradas, elas são pagas. Então, se vincula muito que o servidor não pode contar com hora extra como pagamento, mas ele não pode contar a partir do momento que ele não faz. Porque a partir do momento que ele trabalhou, é um direito dele de receber. É o que não está acontecendo na administração municipal hoje, tá? A administração está sendo tocada por servidores concursados, por servidores esforçados, que trabalham, mas chega no dia do pagamento eles não recebem. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa, a escravidão acabou faz muito tempo, trabalho gratuito. O estatuto diz que o servidor não pode prestar serviço gratuito na prefeitura. O estatuto também diz que o banco de horas, ele ia ser regulamentado, e até hoje ele não foi regulamentado. Isso quer dizer que não existe banco de horas na prefeitura. Então, o que eu vim pedir para os senhores vereadores é que intercedam em favor do trabalhador de Araras, do trabalhador da prefeitura. Porque você trabalhar, você deixar a sua família em casa, você ir prestar um serviço para a população, e você não receber por isso, como eu disse, a escravidão já se foi há muito tempo. Eu tenho uma declaração do senhor prefeito, no dia 20 de novembro, ele deu uma declaração no jornal Tribuna do Povo, aonde ele diz: vamos pagar o que foi realizado, mas só ocorrerão outras com autorização do secretário, com a devida justificativa e anuência nossa. Isso está na tribuna do dia 20/11, o senhor prefeito diz, vou repetir, vamos pagar o que foi realizado. Então, quer dizer, o servidor, ele trabalhou e ele achou que ele iria receber. Só que, infelizmente, no mês de outubro, no dia 30 de outubro, a prefeitura pagou 50% das horas laboradas. Isso quer dizer, se ele trabalhou 20, ele recebeu 10. Aqui não diz, vou pagar 50%. No mês de novembro, se o servidor trabalhou 10, mais as 10 que ele tinha, seriam 20. Ele não recebeu nenhuma. Então tem pais de família, senhores, passando necessidade, sem uma justificativa. Por quê? Porque ele não é vagabundo, ele fez a parte dele, ele trabalhou e ele tem o direito de receber pelo que ele trabalhou. Então, senhores, eu peço aos senhores a gentileza de sentarem com o excelentíssimo senhor prefeito, com a secretária da Fazenda, para poder, não é pedir favor, ninguém aqui está pedindo favor para ninguém, o servidor não vem aqui para pedir favor, ele vem aqui para cobrar uma coisa que é direito dele. Então imagine os senhores trabalhar o mês inteiro e chegar no final do mês, a Câmara não depositar o dinheiro dos senhores, como é que fica? Vocês vão passar necessidade? Tem pai de família
que não está tendo leite para colocar para os seus filhos. Agora ele não pode contar com a hora extra? Ele pode sim, porque ele já trabalhou aquelas horas. Ele não pode contar com a hora extra se ele não fizer. Mês que vem eu vou fazer, aí eu concordo que ele está errado. Mas se ele trabalhou, é um direito dele receber pelas horas trabalhadas. Isso é direito trabalhista, isso é fato. Então nós temos aí uma administração que vem dizendo que sempre olhou pelo lado do servidor, que sempre fez, mas não está respeitando uma coisa básica. Como se não bastasse... A parte, presidente. A parte, vereador Éder. Boa noite, senhor Raul. Chegou conhecimento ainda hoje desse vereador, segundo, principalmente no quadro da Guarda Municipal, as horas, a jornada é excedida. Mês excede 24 horas, mês excede 32. O senhor sabe dizer que essa exceção, essa está sendo paga, ou também não está sendo? Negativo. Eu sou guarda municipal, estou com o meu lerite aqui. O excesso de carga, você sabe disso, ele é natural. Nós cumprimos uma escala de 12 por 24 e 12 por 48. Eu trabalhar o mês inteiro, vai passar, um mês passa 24, outro mês passa 12, outro mês não passa nenhuma, outro mês passa 30, depende do mês. E nem isso não está sendo pago, Éder. Então, mas o senhor sabe dizer para mim se esse excesso está sendo apontada no cartão ou nem está sendo apontado? Porque às vezes não está sendo apontado, é por isso que não paga. O senhor sabe dizer para mim? Não, ele está sendo apontado sim no cartão. Porque eu estou dizendo pelo meu cartão, eu assino o cartão e lá tem tantas horas que passou no mês. Ok, obrigado, só isso. Senhores, uma outra coisa, a cesta básica do servidor, no mês passado, eu vou dar o exemplo do meu holerite aqui, que fica mais fácil. Eu paguei pela cesta básica R$ 26,95. No mês agora, de novembro, eu paguei pela cesta básica R$ 37,10. Isso quer dizer que ela teve um aumento de 37,66%. Quer dizer, eu acho que as coisas estão acontecendo absurdamente na cara de todo mundo e nós precisamos fazer alguma coisa. Não era eu que deveria estar aqui. Quem deveria estar aqui era o presidente do nosso sindicato. Ele deveria estar aqui, ele deveria estar reunido com a administração, mas infelizmente isso não acontece. Então alguém tem que tomar a frente, alguém tem que fazer isso. Nós temos um movimento, nós temos os servidores aí que nos apoiam. Araras não tem cultura de mobilização, infelizmente não tem, tá? Mas o servidor está indignado e nós precisamos que urgentemente seja feita alguma coisa, tá certo? O senhor Vitor esteve aqui há um tempo atrás explanando sobre convênio médico, sobre estatuto, e até agora não foi feito nada. Então, eu sei que é final de mandato, nós estamos no final do ano, mas imaginem os senhores, em pleno dezembro, o servidor que trabalhou aí o mês de novembro, mês de outubro, ele trabalhou, ele pode contar, é um direito dele de contar com as horas. E agora, ele vai colocar o quê no Natal para a família dele comer? Vocês podem me explicar? O que ele vai colocar na mesa da família dele para comer? Porque, senhores, 6 de 10, 6 de 1.000, 6 de 1 milhão, eu acho que trabalhou é direito do funcionário receber. E isso, infelizmente, não está acontecendo no nosso município. Tá? É fechamento de mandato, é fechamento disso, é fechamento daquilo, mas eu acho que a última coisa que deveria se mexer era no dinheiro do trabalhador. Porque a gente trabalha na prefeitura, não é porque a gente tem um hobby. Nós trabalhamos na prefeitura porque nós precisamos de dinheiro. Nós atendemos bem a população porque nós gostamos do município que nós moramos. Tá certo? Nós moramos aqui, então fazemos a nossa parte e fazemos bem feito. Então, o que nós queremos é que a administração cumpra com a obrigação dela. Pague o que é devido aos servidores. Senhores, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Ah,
Nós queremos cumprimentá-lo pela vinda sua nessa casa novamente em defesa dos funcionários públicos. E você tem aí mais um minuto para as suas considerações finais. Tá certo. As considerações finais, nós resolvemos vir aqui a essa casa, porque nós temos que os senhores vereadores são os fiscais da população. Então nós queremos que vocês sejam os nossos fiscais e façam com que a lei seja cumprida. É o papel dos senhores, eu creio que sim, não é? Então eu peço a vocês para fazerem com que as leis sejam cumpridas, para que nenhum servidor tenha vergonha de entrar na casa dele e não ter o que pôr para os seus filhos comerem, tá? É isso que eu peço aos senhores. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado a você. Minha pauta já era sobre isso, eu não vou copiar você, não, viu? Vou falar sobre isso, viu? Passaremos agora à terceira parte, palavra livre. Uso da palavra para os senhores vereadores, pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Zé Bedé. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham pelo rádio, a internet, a televisão, meu boa noite a todos. Gostaria de iniciar minha fala registrando o meu pesar pelo falecimento do Alexandre Francisco, desejar à família que Deus o conforte, e sabemos que a coisa mais natural hoje é a morte, e que a família, o cidadão em geral, não está preparado ainda para aceitar, mas fica aqui meu pesar pelo falecimento. Também quero deixar aqui meus parabéns pela categoria, na pessoa do Raul, onde veio aqui realmente com a razão de reivindicar, não pedindo que faça hora extra, que autorize fazer hora extra, mas sim a que seja feita, que também aconteça o pagamento. Eu defendo não a hora extra, um salário digno, mas uma vez que necessário, permitido por lei, eu acredito, tenho certeza que esses pagamentos têm que acontecer, porque uma vez feita, realmente o servidor ou o funcionário de qualquer uma outra empresa tem o direito sim de se comprometer esse salário. Sabemos aí da transição de governo, apesar de ser o mesmo cidadão que vai assumir o próximo mandato, sabemos aí de toda a responsabilidade de exoneração, de fechar a conta sem débito, né? Tem a lei aí que obriga isso, mas eu defendo sim que os trabalhadores que fez as horas extras, que receba. Não dá aqui para dizer que está correta essa situação. Mas o que nos conforta também, esse vereador e os colegas que participou hoje de uma reunião com o prefeito, mesmo atrasada, mas que vai acontecer o pagamento dessas horas em janeiro. Não vou aqui criticar, até porque, como representante público, eu também tenho a responsabilidade de entender a dificuldade que a administração encontra nessa transição. Mas o que ele nos garantiu, que no mês que vem, em janeiro, que estará pagando essas horas extras que foi feita. Não falou o dia, mas eu acredito que seja no pagamento, junto com as horas normais. Então, meus parabéns aos servidores. Infelizmente,
Raul tem razão quando fala que a cultura não existe, quando precisa dessa união. Mas o prefeito mostrou muita responsabilidade, está preocupado, e eu acho que essas horas extras não deveria ter acontecido o que aconteceu. Mas, infelizmente, precisa acontecer para a gente correr atrás. E a minha parte farei. Tenho certeza que o prefeito vai tomar as providências e vai fazer esse pagamento. Também queria registrar aqui uma reclamação que vem acontecendo pelos moradores do Jardim Alto da Colina. E esse vereador foi procurado por vários deles, inclusive no sábado agora, eu fui acompanhar uma partida de futebol lá no campo da Usina Palmeiras, onde tem lá um minicampo que o pessoal, a rapaziada do Parque das Aves vai jogar, e um deles me convidou para ir até o Alto da Colina para falar sobre uma situação da falta de água que acontece naquela região. Pois bem, aqui não é uma crítica a buscar um culpado. Tomando conhecimento dessa situação, esse vereador foi até a autarquia, conversei com o presidente da autarquia, o Renato, onde me mostrou muito preocupado com toda a sua equipe, o Marcos Furlan, o Paulinho. Eles estão bastante empenhados na situação, mas existe uma situação, ele fez uma justificativa para mim, que hoje eu tenho tranquilidade de, quando aquelas pessoas me procurar de volta, eu não dizendo que está certo o que está acontecendo, mas o que existe é um crescimento de demanda, onde uma bomba que existia tinha uma capacidade, e devido ao crescimento da demanda, inclusive com duas construções em um terreno de 250 metros. Isso está permitido em alguns bairros, e loteamento com 200 lotes chega a quase 400 empreendimentos. Então, isso foi crescendo a demanda. E o que ele me garantiu, que já está sendo providenciada uma bomba nova, eles estão tentando atender essa demanda com caminhão-pipa, mas não está dando certo, até porque não mantém, por conta da caixa, ela tem um nível que não atende à demanda de jogar água em todas as ruas, em todas as residências. Então, essa caixa, ela mantém num nível meio baixo e não consegue atender essa demanda. E essa bomba, ela tem dificuldade de encontrar pronta entrega. Então, o SAEMA manda fazer sobre medidas. E ele me garantiu, até o momento da reunião, que amanhã estaria instalando esta bomba lá nesse reservatório. Mas horas depois ele me ligou, dizendo que houve um imprevisto, que provavelmente vai acontecer esta instalação na quarta-feira. Então, eu acredito que com esta bomba instalada, essas residências que fica 3 dias, 4 dias, inclusive ele me surpreendeu dizendo que não sabia dessa situação. Mas eu pude ver, fui nas torneiras, abri as torneiras, mas nenhuma gota de água sai. Mas não é culpa dessa administração do SAEMA, é uma situação que lá atrás não preveu o futuro, cresceu a demanda e a bomba não suportou. E se essa providência não resolver o problema, eles têm um plano B, que esse plano B será implantado se caso não acontecer a solução do problema. Então, quero dizer ao pessoal do Alto da Colina, que a equipe do SAEMA, inclusive vou estar acompanhando, era para ser amanhã, mas na quarta-feira eu quero acompanhar a instalação dessa bomba, eu quero ir até as residências de volta que eu estive, para confirmar se resolveu o problema, para que, se não resolver, a gente tornar a cobrar esse plano B, que ele me falou, mas não cabe nem eu falar aqui agora. Eu acredito que devemos esperar se esse plano A vai dar certo. Então, esse é meu recado, até mesmo para mostrar à população do Alto da Colina, apesar de eu morar na região leste, estou preocupado com toda a cidade. E quero torcer mesmo de coração para que dê certo. Um outro assunto que eu gostaria de deixar a minha preocupação registrada aqui, foi o fato que aconteceu perante as enchentes. Eu entrei em algumas das residências que teve
os prejuízos, eu estou comovido. Inclusive, nessa reunião com o prefeito, eu dei algumas ideias e ele me garantiu que vai dar toda a atenção. Inclusive, tinha assistência social hoje acompanhando, anotando os prejuízos. Infelizmente, o município não tem uma legislação que permita o ressarcimento desses prejuízos, o qual eu entendo que deveria, e quero fazer uma indicação nesse sentido, pedindo para que a administração mande para a Câmara um pedido de autorização para que, dentro de uma avaliação, diante da Defesa Civil, Promoção Social, que ache que é uma autorização da Câmara para que o prefeito faça o ressarcimento. Eu estava acompanhando a situação do Sidney, que é um tapeceiro que tem na rua. É grave, a situação dele é delicada. Se não tiver, por parte das autoridades, sabemos que a responsabilidade do que a natureza causa não é da gente. É um problema que vem acontecendo antigo na nossa cidade, que também essa administração, com a sua preocupação, está buscando soluções com a macrodrenagem, com os projetos aí que foi atendido pelo governo federal, através do PAC. Aí já dá para ver e avaliar a preocupação dessa administração. Então, quero deixar aqui o meu compromisso, que farei uma indicação nesse sentido de que o prefeito possa ressarcir esses prejuízos, e estou à disposição daqueles moradores para ouvir as ideias deles. De repente eu tenho uma ideia e nem é isso que eles querem. E me coloco à disposição no meu gabinete para que essas famílias tragam as ideias e eu levo até o prefeito, apresento para os colegas vereadores, porque infelizmente o prefeito hoje não pode chegar naquelas famílias e falar assim, ó, vai buscar um sofá na loja, vai buscar uma televisão. E quero deixar um pedido àqueles empresários da cidade que tenham condições, dono de rede de mercado, de lojas, de eletrodoméstico, que possa ouvir essa família e vá até essa família e atenda, dentro do possível, os prejuízos que aquela família teve. Eu acredito que as redes de mercado têm projetos aí, tem participação em programa social, em participação aí que a gente sabe da importância que tem. Então, eu acredito que vai ser bem-vindo qualquer ajuda, não só do empresário, mas do cidadão comum também. Obrigado. Transfiro a presidência ao presidente da Casa, Ireneu Oliva Marreto, que até o momento estava atendendo munícipes em seu gabinete. Boa noite a todos. Próximo vereador a fazer uso da palavra, pelo prazo de 10 minutos, o vereador Douglas Marcucci. Boa noite aos vereadores, que na pessoa do senhor presidente Marreto, cumprimento a todos. Boa noite a que estão aqui presentes no plenário, na pessoa do Raul, servidor público aqui, que esteve conosco aqui, cumprimento a todos também. E as pessoas que nos assistem pela Rede Opinião TV. Antes de mais nada, quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos aos familiares e amigos da senhora Orlando Dias Rocha, mãe do amigo Antônio Carlos Rocha, o Tô, jornalista do Jornal Já. Quero também deixar meus sentimentos aos familiares do senhor João Vieira, que nos deixou neste último sábado, e deixará aqui conosco muita saudade. Como disse aqui, Raul, dentro aqui para você, que eu vou explanar aqui, a minha pauta já estava pronta, e parece que as nossas ideias batem muito certo. Amigos, estou ouvindo muitas reclamações de servidores públicos sobre o corte das horas extras
da administração, e com toda a razão. Como se não bastasse as horas extras dos guardas municipais serem cortadas, o que tem prejudicado a segurança em partes no município. Nessa semana recebi informações de que também na área da saúde isso também foi feito. Um verdadeiro absurdo, pois quem precisa da saúde pública no município é justamente a população mais carente. Essas informações dão conta de que os motoristas da saúde, aqueles que levam os pacientes para tratamento médico em outras cidades, também tiveram as horas cortadas. Para quem não sabe, esses servidores muitas vezes acordam 3 horas da manhã para poder chegar aos locais já agendados e acabam retornando para Araras por volta de 9 horas da noite, 21 horas. E o que teria sido combinado com todos esses servidores é que neste mês de novembro eles receberiam 50% das horas efetuadas e o restante a partir de janeiro. É óbvio que esses servidores continuam a trabalhar do mesmo jeito, porque sabem que os pacientes dependem deles. E se eles pudessem continuar a trabalhar, nesses horários a administração teria muitos problemas. E mais, pela promessa do prefeito que receberiam pelo menos 50% nesse mês de novembro, fizeram um planejamento sobre suas despesas. Ou até mesmo já tinham despesas comprometidas, levando em conta o recebimento normal dessas horas trabalhadas. Mas, para surpresa deles, o prefeito não teria cumprido com o que foi prometido. E o holerite de novembro foi decepcionante. E eles não sabem o que fazer para pagar as dívidas comprometidas, no caso, os servidores. Por isso, eu faço um apelo ao senhor prefeito de que cumpra com o que prometeu para eles. Nem eles e nem nenhum servidor tem culpa se a prefeitura gastou demais nesse ano eleitoral. E agora tem que cortar tudo, começando pelas horas extras. A gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal tem que ser cumprida, mas o estatuto dos servidores também, e muito mais a palavra do senhor prefeito municipal de Araras. Vocês, servidores, estão trabalhando, e como todo trabalhador, vocês têm o direito a receber pelas horas trabalhadas. Deixo aqui meu apelo ao senhor prefeito, que cumpra o que foi prometido, conforme todos já sabem. Encerro as minhas palavras, Marreto. Próximo vereador a fazer uso da palavra pelo prazo de 10 minutos, vereador Éder Miller. Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos prestigiam no plenário, pela TV Opinião, internautas, muito boa noite. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de comentar a questão das horas e do que os servidores vêm cobrando, e com muita justa razão. Fiz a pergunta ao senhor Raul, referente às horas excedidas, porque é natural, numa carga horária, mensalmente, passar 32, às vezes 24 horas e serem pagas na forma de hora extra. E praticamente nesses 23 anos de prefeitura, eu sempre vi pagar essas horas, eu nunca vi cortar essas horas. Eu só não teria certeza se estaria sendo apontada no cartão, ou estaria sendo apontada e não paga, ou não estaria apontada pela chefia. Segundo o Raul, está sendo apontado.
Mas é importante que o prefeito reaveja esses casos. Por quê? Estamos aí entrando em dezembro, principalmente o comércio da cidade, as lojas se abrem agora até as 22 horas. E a segurança? Como que faz a segurança? Precisamos ter gente na rua trabalhando, precisamos ter viaturas. Tenho sido informado que tem 2 ou 3 viaturas às vezes no dia. É pouco. Há 10 anos atrás nós tínhamos 6, 7, dividido em setores. Então gostaria de deixar aqui também meu apelo ao senhor prefeito. Não estive na reunião hoje com ele. Os colegas teve, não sei realmente o que foi a pauta. Mas, porém, nós não podemos deixar a segurança da cidade, as lojas, a população, à mercê por causa de horas extras. Então seria importante que se pagasse, se autorizasse a pagar a carga e se autorizasse os serviços essenciais, como guarda, pessoal de rua, a saúde, os plantonistas. Não tem como não fazer essas horas, porque é natural, para atender a demanda, o efetivo não vai atender 100 horas extra. E quando se faz uma ocorrência, por exemplo, vai à delegacia, pega um flagrante, vai sair às 6 da manhã, sai às 10, ou vice-versa. E aí? Excede a hora. O funcionário talvez até teria um bico para fazer, chamado bico, não vai poder, vai tomar seu tempo e não receber. Então isso é planejamento, eu acho. Tem que ter planejado. Está aí todo final do ano, a gente sabe que todos os prefeitos vêm, corta férias, suspende férias, não paga licença, a gente sabe disso. Agora é esse período de transição. Mas os serviços essenciais não podemos deixar. Quem vai perder não é só os funcionários, é a população. Então está aí meu apelo ao senhor prefeito. Espero que atenda, espero que resolva essa situação de horas extras. Realmente faça o que faz e está fazendo quem realmente precisa também. Então eu espero que está aí, eu acho que é bem colocado, senhor Raul, acho que os funcionários que teve aqui essa noite, é bem cobrado. E é natural, né? É natural hoje o funcionário procurar seu vereador, procurar casa, procurar reclamar, é o único jeito. Então eu deixo aqui, senhor presidente, esse meu apelo também, esse meu apoio aos funcionários, que se resolva o mais rápido possível. Tanta coisa que às vezes pode esperar, né? Vamos aí dar um carinho, principalmente esse final de ano aí, na segurança da cidade. Muito boa noite, obrigado, senhor. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Eduardo de Moraes. Nobre presidente desta casa, vereador Irineu Norival Marreto, nobres vereadores, os que estão aqui no plenário, uma boa noite, sejam bem-vindos. Aqueles que estão acompanhando pela rede Opinião, caros internautas, ouvintes da 107.7. Tenho procurado, nesta minha trajetória dentro da Câmara Municipal de Araras, estudar sobre os servidores públicos municipais. Estive presente em 70% das reuniões para a elaboração de um novo estatuto, que parece fácil, mas não é. Quem participou ativamente sabe das dificuldades que é elaborar um novo estatuto. As reivindicações de hoje do servidor público Raul
É claro que a gente fica preocupado. As horas extras, as horas trabalhadas têm que ser pagas. Se vinha há 1 ano, há 2 anos, pagando as horas extras, acertando, não é em 2 meses que vão ser deixadas de pagá-las. Mas há necessidade que a classe venha e mostre que está presente e que precisa realmente de receber essas horas extras, que é devida. Estivemos na reunião com o senhor prefeito municipal, também ele está preocupado com o fechamento de conta pelo encerramento dos 4 anos, mas que nos deixou claro que irá acertar isto em janeiro. Para quem pagou todo esse período, acertou, esses 2 meses, tem certeza que ele irá cumprir no mês de janeiro. Houve nesse período também vários reajustes salariais. Não era aquilo que os servidores públicos mereciam ou queriam, mas que foi reajustado, foi. O que nós não podemos é vir aqui, achar que o senhor prefeito está errado de todo quanto é forma, dizer disso, mas esquecer que teve vereador nesta Câmara que aprovou uma lei de 69% de reposição salarial. E quando o prefeito entrou, pela inconstitucionalidade dessa lei, que ele tinha sido aprovado. Por que nós não batemos nos 69% também? E só reclamamos agora das horas extras. As coisas às vezes têm que ser ditas num pé de igualdade para todos. Não estou dizendo que está certo não pagar as horas extras, porque são merecidas. Mas existe um compromisso com todos os vereadores presentes hoje no gabinete dele, que as horas serão acertadas. E eu acredito que quem veio acertando agora merece ter a sua palavra que as horas serão repostas em janeiro. Não é o que nós queremos, o que o servidor público quer, mas terão que ser cobradas porque foi prometida a partir de janeiro. Também eu gostaria de falar sobre amanhã, nova formatura do PROERD. Tenho batido nesta casa, nesta tribuna, sobre a preocupação com o uso das drogas. Cada vez mais a gente vê que os jovens, infelizmente, são os principais usuários das drogas. E cada vez mais o jovem está passando para os adolescentes. E o PROERD, que é ministrado nas escolas pela Polícia Militar, é um trabalho importantíssimo, que leva já ao conhecimento de ainda crianças, do terrível flagelo que é você estar ao lado das drogas. Ensina desde criança, ensina aos pais. Quantas crianças nós ficamos sabendo através dos pais, dos exemplos que os filhos dele deram, desde que para o casal parar de fumar dentro da casa. Isso é bonito, é um trabalho, e amanhã mais uma turma será formada pelo PROERD. Cumprimentar novamente soldados que dão esse curso à Polícia Militar. Também quero ainda me referir rapidamente ao convênio que o senhor prefeito municipal e a primeira-dama, dona Elaine, estiveram no governo do estado e assinaram um convênio para que Araras pudesse participar do programa São Paulo Amigo do Idoso. Nós estamos trabalhando desde 2010, 2011, com o projeto, com todo
aquilo que o Estado necessitava, e os projetos já estavam na Secretaria de Ação e Promoção Social de São Paulo. Agora veio essa oportunidade. A primeira-dama já tinha abraçado. Se o governo do Estado não ajudasse, ela iria solicitar do senhor prefeito que fizesse a casa-dia do idoso. Muitos falam em creche, que está errado. O idoso não é criança. O idoso tem que ser respeitado como uma pessoa que viveu, nos deu exemplo, trabalhou para o progresso dessa cidade e não pode ser comparado a uma criança. Mas o centro-dia do idoso virá para Araras. E além de tudo, não há necessidade de uma complementação de 50%. Mas o senhor prefeito quer fazer do centro-dia um tamanho grande para que possa acolher mais de 50 idosos semidependentes. Isso aí é muito importante para quem até agora trabalhou para as creches, ou procreche, olhando da criança, não esqueceu dos idosos. E disse ele hoje, até o final do meu mandato, vai ter mais um centro-dia na cidade. Isso é responsabilidade com a terceira idade, com os idosos na cidade de Araras. Quero cumprimentar o senhor prefeito, a dona Elaine, que abraçaram essa causa que nós vimos lutando já desde 2010, estão de parabéns. Araras está de parabéns, porque sob o olhar de suas crianças, está olhando agora dos idosos. Próximo vereador a fazer uso da palavra pelo prazo de 10 minutos, o vereador Léo. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público aqui presente, uma boa noite. Uma boa noite também a todos os que nos assistem pela TV Opinião, que nos ouvem pela Araras FM. Uma boa noite aí, estamos aí começando a nossa fala, parabenizando o Raul por estar aqui, cobrando, colocando algumas questões que, como sempre falei, e o seu Vitor está aqui também como testemunha, lá desde 2002, 2003, nós, como funcionário público, também, que fui até 2008, nós lutamos para que nós tivéssemos um sindicato atuante, um sindicato que participasse com o governo, um sindicato que estivesse à frente das negociações com o governo, e até hoje nós não temos. Então, até hoje o sindicato é ausente, é um sindicato que existe só para fazer empréstimo, quando muito, e isso envergonha todos nós que já fomos funcionários públicos e as pessoas que são ainda funcionárias públicas aí lutando por melhorias na sua colocação. Então é importante essa organização, graças a Deus e graças à orientação de vocês, nós temos um grupo dentro do Serviço Público Municipal se organizando, sempre sendo combativo, né, um trabalho de combater a situação que o sindicato levando sempre as eleições nos tapetões, e mais uma vez a gente está vendo aqui hoje, o sindicato ausente, o sindicato sequer nos procurou. Eu acho que nenhum vereador aqui nem recebeu um telefonema sequer do sindicato. Eu, pelo contrário, eu recebi algumas ligações de alguns funcionários, algumas mensagens no Facebook de alguns funcionários, falando sobre essa questão salarial. Nós sabemos que o governo está em fechamento, nós sabemos de toda a situação, isso não é desculpa, como todo mundo aqui já falou, né? Nós conversamos com o prefeito hoje, eu tomei a iniciativa de, pela manhã, entrar em contato com o prefeito, falar com ele sobre essas questões, e já prontamente tivemos essa reunião à tarde, para que nós pudéssemos falar, sermos esclarecidos sobre as questões salariais, as questões de hora extra dentro do governo, e o prefeito também se colocou muito preocupado com isso. Nós que estamos sempre trabalhando em conjunto com a administração, eu não estou aqui falando porque eu acho bonito,
E é fácil falar, até papagaio fala. Mas nós estamos tentando resolver, tentando buscar auxílio ao governo. É o que todos os vereadores tentaram aqui durante o ano, buscar emendas parlamentares, buscar recursos através de ministérios, para fazer com que o caixa da administração se desonere, para que possa ter a folha de pagamento, ter a organização do governo de maneira mais aliviada. E é justamente por isso que eu estou entregando uma indicação muito séria, uma indicação muito importante para o governo, que é relacionada ao IPTU. Hoje a prefeitura ela tem aí mais de 30 milhões de devedores dentro do IPTU. E esses valores de IPTU, eles poderiam ser trabalhados, hoje eles vão para a dívida ativa. Vocês sabem muito bem disso. E nós podíamos trabalhar com uma estrutura que foi recém-criada na cidade, que é o Sejusc, né? O Sejusc, que é um centro de negociação, é um centro judiciário de soluções de conflitos e cidadania, que funciona hoje dentro do UNAR, lá no Jardim Cândida, que faz as negociações muitas vezes aí que não vão chegar ao fórum e vão agilizar as questões da cidade, as questões jurídicas. E não diferente a questão do IPTU, poderá ajudar o município. Muitos municípios no sul do país já realizam esse trabalho, já encaminham as suas dívidas relacionadas a IPTU e outras questões de impostos às negociações, onde advogados, estagiários e a própria juíza também têm dado esse atendimento e têm feito esse trabalho de negociação, fazendo com que os recursos da cidade sejam trabalhados e sejam emancipados. Somando a isso, nós estamos falando aqui da questão salarial ainda. Eu falo a respeito das reposições que foram realizadas, do trabalho de parceria que o governo tem feito, atendendo ao pessoal, mesmo o pessoal que não conseguiu derrubar essa situação do sindicato, que não tem lado, um sindicato que é omisso. Então esse pessoal que faz as negociações, o pessoal que procura o governo, e aqui eu convido o pessoal que tem feito esse trabalho a procurar o gabinete, a marcar uma conversa com o prefeito, para trabalhar essas questões. Que nós aqui, enquanto vereadores, nós temos que ser esse elo, temos que dar essa ligação, sermos não só ouvidos, mas temos soluções para resolver os problemas. Então eu me coloco à disposição. Já falei isso para o Raul na hora que ele saiu do plenário, que eu quero, do púlpito aqui, aliás, que se encontra aqui no plenário conosco até agora, eu quero conversar com ele a respeito da questão dos valores de cesta básica e tudo mais, que nós queremos ajudar, nós queremos apontar saídas. Nós não estamos aqui brincando de fiscalizar a administração, e eu tenho certeza também que o prefeito não está brincando de administrar a cidade. Eu tenho certeza disso, eu tenho confiança nisso, e nós temos que chegar a um denominador comum, tanto para a administração, como para o servidor que trabalhou e está esperando para receber esse valor de salário, que eu sei como que é difícil. Minha esposa também é professora na rede municipal, eu também fui professor na rede municipal, também sou funcionário público estadual, então nós sabemos o quanto nós necessitamos do salário para sobreviver. Isso é muito importante, e eu quero parabenizar mais uma vez aqui. Nós temos um plenário que tem mais de 100 lugares, e nós temos aí 20 e poucos funcionários públicos que estão dando a cara para bater. Vem aqui, participa. Eu quero parabenizar a todos que estão aqui presentes, nesse sentido de estar se mostrando e cobrando seus direitos, que são dignos nesse sentido. Eu quero, mudando de assunto, parabenizar o Centro Universitário aí de Mundo Urso, UNAR, que conseguiu, semana passada eu estava falando sobre isso, que estava uma expectativa da abertura das inscrições. Então a UNAR conseguiu fazer a parceria com o governo do estado. Então nós teremos aqui em Araras, a partir de janeiro de 2013, cursos novos, cursos técnicos novos. Serão mais de 400 vagas de cursos técnicos gratuitos, em parceria com a Paula Souza. Então os alunos, as pessoas interessadas já devem procurar a UNAR,
para fazer todo o seu cadastramento, fazer a sua matrícula e estar em convênio com a Paula Souza, fazendo os cursos técnicos que estarão sendo oferecidos lá de administração, edificações, informática, química, automação industrial, secretariado e mecatrônica. Então isso para nós em Araras é muito importante, porque é uma parceria com o governo do estado. A prefeitura está aí oferecendo vários cursos do Instituto Federal de Educação, cursos voltados para a área tecnológica. Nós estamos aí recebendo uma grande notícia, que semana passada o prefeito esteve em Brasília e já houve a negociação aí em andamento para a liberação do terreno lá da UFSCar, que estará construindo o Instituto Federal de Educação. Então, para nós, isso é muito bom estar falando isso para o ararense, porque são mais cursos tecnológicos e cursos técnicos para a cidade. Então, de antemão, procurem a UNAR para fazer esse trabalho. E nós estaremos também falando sobre a questão do parcelamento do IPTU. A questão do IPTU dentro da cidade, esse ano, por ser um ano eleitoral, a prefeitura ela ficou impossibilitada de trabalhar na questão do parcelamento, mas nós estamos vendo outras cidades da região que começaram a fazer isso a partir de hoje. Começaram a fazer isso pós-eleição. Então, nós estamos verificando a documentação. Já entrei em contato com o secretário de Habitação e o secretário jurídico de Rio Claro, que estará entregando, aliás, toda a documentação necessária para ver se Araras pode fazer esse trabalho, porque nós aqui, vereadores, recebemos essa cobrança dos munícipes na questão do parcelamento e também para a prefeitura isso é muito importante em relação à arrecadação. Vale lembrar também que o Sérgio Assica, presente aqui, quero parabenizar o trabalho que ele tem feito como presidente da Associação dos Aposentados de Araras, e mais uma conquista, que também é uma cobrança sua, né, Assica? Que, como o vereador falou anteriormente, nós costumamos usar o termo creche mesmo, né, Assica? Porque a população entende como creche, independente da terminologia, o idoso que necessita de ter cuidados especiais e os filhos que não têm onde deixar, tem aquela dificuldade no trabalho e todo o desenvolvimento, Araras vai ter esse processo, mostrando que a prefeitura não tem bandeira partidária, porque consegue recursos do governo federal e também agora do governo estadual. Parabéns aí para a administração e uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu queria pedir a palavra pela liderança do partido, se é que é permitido. O senhor concede, vereador Dercy? Passo a liderança do partido ao vereador Douglas Marcus. Concedido, vereador. Novamente eu pedi a palavra só para fazer um esclarecimento rápido aqui, principalmente ao amigo vereador Léo, ao amigo vereador Eduardo. Eu não vim aqui para criar confusão com ninguém, tá? Acho que vocês estão sendo infelizes na colocação de algumas palavras, principalmente nas palavras que papagaio fala, 69% de servidor público. Eu acho que isso aí é desnecessário dentro da casa, pois nós estamos aqui por um único prol, que é hoje em prol de algumas reivindicações do servidor público, né? E em geral da população. Eu queria deixar aqui claro para os servidores públicos que eu não participei da reunião hoje com o senhor prefeito, eu não estive lá, juntamente o Éder também não esteve, eu também não estive presente, nem imagino o que se tratou-se do assunto, tá? Mas os outros vereadores já explanaram, que foi a respeito do servidor, de enchente, etc. Outra coisa que eu queria falar, eu também discordo da palavra do nobre amigo vereador Eduardo, porque o prefeito ele não está preocupado com o servidor público, porque se ele tivesse, ele cortaria outros gastos da prefeitura, tá? Não o pagamento do servidor público. Existem outras maneiras de haver cortes na prefeitura, e eu, como principiante aqui na casa ainda, sei disso. Vocês também sabem disso, tenho certeza. Meu pai me ensinou que a palavra do homem é uma só. E se ele prometeu que nesse mês de novembro teria que ser pago,
Eu acho que ele deveria cumprir a palavra. Realmente, o professor Léo tem razão. Até papagaio fala, né? Mas eu acho que fala, eu acho que é muito falatório e pouca ação. É muito blá, blá, blá e nada de resolver as soluções. Então é o que eu vejo, essa leitura aqui dentro da casa, dentro de algumas pessoas e principalmente do senhor prefeito. Volto a falar, muito blá, blá, blá e nada de resolver. Tenho certeza, Raul, que vocês não vão receber o salário de vocês. Isso que vocês fizeram aqui, 10, maravilha, ótimo, mas inútil, infelizmente. Defendem que em janeiro vocês vão receber, beleza. Como você disse, agora no mês de dezembro, come pão, mortadela e o que vocês acharem melhor aí, tá? Era isso que eu queria dizer. Também um pouquinho sobre o funcionalismo público e a municipalidade de uma forma um pouco mais abrangente. Primeiramente, queria cumprimentar o senhor Raul, que tem trabalhado de uma maneira apolítica, não revestido de cor partidária, inclusive no transcorrer aí das eleições, e, no entanto, vem trabalhando de uma forma ímpar, serena, segura, em prol do funcionalismo público. Sou testemunha viva de vários atos, de várias reuniões, conversas que... Chegou conversas de várias horas, inclusive, a tratar de assuntos do funcionalismo público. Queria cumprimentar também os funcionários aqui presentes, que também como força viva de um movimento, seja ele sindical ou de trabalhista, mas que estão aqui fazendo, às vezes, até daqueles que, por omissão ou não, mas também funcionário público, deveriam também estar aqui. Quero dizer aos senhores, aos funcionários públicos e à população que nos está ouvindo, que o prefeito Brambila, ao meu ver, tem demonstrado para com o funcionalismo público nos 3 últimos anos, um prefeito empenhado em cumprir aquilo que foi determinado pela Câmara Municipal, que seria a reposição salarial e ir dando a diferença, acrescentando a diferença, até que o limite esbarre na Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele o vem fazendo. É um prefeito que está preocupado com o município de Araras. Agora, o prefeito peca por algumas atitudes corriqueiras, simples. Eu não tenho a caneta na mão, mas eu posso dizer aos senhores e senhoras do funcionalismo público, e aqueles que caminharam comigo mais de perto a minha vida particular, durante os últimos 30 anos, nunca deixei de pagar sequer um dia
os meus funcionários com atraso de um dia. Reputo que as horas extras, quando se precisa fazer as horas extras, é sempre a pedido da empresa. Dificilmente é a pedido do funcionário. E se a empresa pede, é porque a empresa precisa. E o valor da hora extra, ele é um estímulo para que o funcionário faça quando a empresa precisa e faça sempre quando lhe é pedido. Eu penso dessa forma, eu ajo desta forma, e acho que o prefeito deve fazer o maior esforço possível para colocar essas horas extras em dia, porque nós estamos falando de segurança e nós estamos falando de saúde. Tá, era o que tinha a dizer. Parabéns a todos vocês. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir o uso da tribuna e a palavra pela liderança do meu partido, do PMDB. Concedido, vereador. Senhor presidente, caros colegas, também quem nos acompanha através da internet, da FM Araras, da TV Opinião, muito boa noite. E os trabalhadores ou servidores públicos do município de Araras, hoje aqui presente também, minhas cordiais saudações. Senhor presidente, gostaria até de pedir desculpas pelo atraso imprevisto, me impediu de estar aqui a tempo de fazer a minha inscrição para regularmente ocupar essa tribuna, mas eu não poderia deixar de também colocar aqui meu ponto de vista. Eu acho que vai muito de encontro àquilo que o presidente acabou de dizer. E eu diria que só há convocação para trabalhar excepcionalmente em horas extras quando a empresa necessita. E nessas ocasiões, o bom administrador, que já deve até prever essas necessidades em função de épocas do ano, aumento de produção, etc. e tal, e a administração não deixa nesse aspecto também de ser uma empresa, deveria estar planejando a necessidade. Vereador, só um minuto que eu vou transferir a presidência ao vereador Miquel. O prefeito deveria estar não só prevendo a necessidade de convocação dessas horas extras, como também a remuneração dessas horas extras. A mim causa espanto que os servidores são muito bem-vindos, sem dúvida nenhuma, mas que estejam aqui essa noite para fazer uma manifestação dessa natureza, tenham que estar aqui para fazer uma cobrança daquilo que lhes é devido. Se estivéssemos nessa noite discutindo o Estatuto do Servidor, também cantado em versos e prosas pelo grupo que administra essa cidade, se estivéssemos, aliás, discutindo reajustes da categoria que, obviamente, demandam discussão, onde o prefeito vai colocar na mesa as condições do poder público, seria bastante razoável e natural. Agora, é a mesma coisa que chegar na loja e comprar um produto. Comprou, tem que pagar. E o prefeito comprou um produto muito importante, a mão de obra do trabalhador. Então, qualquer discussão nesse sentido, qualquer alegação nesse sentido, para mim, deixa de ser razoável. O prefeito pode até amanhã deixar de pagar fornecedores, os servidores comissionados, que esses nunca são esquecidos, principalmente na hora de serem alocados nos cargos,
mas aquele trabalhador que dá duro lá, esse é simplesmente inexplicável. Eu vou até mudar de assunto. Eu vim também, sinto muito, viu, Raul, servidores, que vocês tenham que estar aqui essa noite para isso, mas é válido. Eu quero também deixar aqui uma mensagem, e falando em previsão, e falando em planejamento, e falando em época do ano, o prefeito deveria saber, e quando eu digo prefeito, os secretários que estão à frente da administração e comandam esses serviços, deveriam saber que, ora mais, ora menos, nada mais natural do que cair uma chuva com a intensidade que caiu ontem. E os nossos ribeirões assoreados, um matagal, para ninguém falar de menos, e obviamente isso tudo prejudica o escoamento das águas da chuva e ajuda e muito nessas enchentes, nesses alagamentos que nós tivemos em diversos pontos da cidade. Então, mais uma questão que fica aí, um alerta, né, à administração, cuidar com mais seriedade dessas coisas que fazem parte do dia a dia do cidadão. A coleta de entulho, que eu tenho recebido inúmeras reclamações, ainda hoje, de pessoas que residem no residencial Santa Mônica. Lá não tem só chácara de lazer, lá tem residência, pessoas que residem lá. E não é só em outros bairros da cidade também. Outra questão inexplicável. Inexplicável também, e eu acho que merece uma justificativa da administração, uma obra recém-inaugurada, como o CAEM, o Centro de Especialidades Médicas, Dr. Nelson Salomé. Hoje pela manhã, quem chegou lá foi surpreendido com alagamento dentro do recinto daquele centro de especialidades. Quer dizer, o pessoal passou boa parte da manhã tirando água, não é? Que fico a me perguntar, não é uma construção antiga, é uma construção, diz o prefeito, inclusive muito moderna. Será que esqueceram de modernizar também a parte da cobertura que protege da chuva? Então, a gente tem visto muitos defeitos em obras públicas serem verificados logo após a entrega das obras. E se bobear, a empresa vai embora, recebe e não dá a garantia devida. Aliás, isso está acontecendo com as casas do projeto Minha Casa Minha Vida, essa unidade aqui no Vitória Corroquel, onde rachaduras, imperfeições, inclusive na estrutura dos apartamentos, foram verificados, foram trazidos aqui, e dizem que a construtora que fez a obra já foi até descredenciada pela Caixa, já não tem mais condições jurídicas de ser acionada. Eu fico aqui me perguntar, e daí, quem paga o pato? Mais uma vez o município? Então, são esses pormenores, por assim dizer, que acabam maculando, né, a administração que ora termina. E eu fico a me perguntar, e a outra que virá? Será que o prefeito vai agora se cercar de secretários que têm um compromisso com a cidade? Não compromisso de fazer oba-oba e fazer política, compromisso de administrar e zelar pelo bom andamento de todos os serviços que a nossa cidade deve prestar aos cidadãos. Fica aqui essa manifestação de minha parte ao senhor prefeito, com todo o respeito. Espero que, já que diz, o prefeito começa a discutir o seu secretariado
agora nos próximos dias, que o faça com os dois olhos, não um, com os dois olhos na eficiência daqueles que pretende convocar para auxiliá-lo a administrar essa cidade. É só, senhor presidente. Pois não. Queria falar pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Senhor presidente, o público presente, os vereadores, eu gostaria só de deixar bem claro, quando eu falo aqui de papagaio, eu estou querendo dizer assim que quando nós fomos convidados a participar da reunião hoje à tarde com o prefeito, nós nos organizamos, conversamos com o prefeito pela manhã, para que nós pudéssemos estar falando com ele sobre essas questões, e nós fomos lá debater. Que é muito fácil não ir na reunião, que foi convidado, inclusive, o secretário de governo, no momento que nós estávamos na reunião com o prefeito, o secretário de governo saiu da sala para chamar os vereadores que não estavam presentes, então é muito fácil depois vir aqui e fazer palanque político. É muito fácil fazer isso e usar o servidor, como já foi usado o servidor, falando dos 68%. Então, falando isso com o Zebedé, falando isso com o vereador Mami, falando isso. Eu não dou a parte, vereador. Tenha a dignidade. Não, eu não dou a parte, vereador. Dignidade de não, eu acho que não está certo. Isso é uma eu ouvi questão o vereador. O senhor está não, eu ouvi o vereador, agora eu estou falando. Não vou dar a parte, vereador. Não vou dar a parte, vereador. Não vou dar a parte, vereador. Marcelo, por favor. Eu ouvi aqui calado, agora também eu quero estar falando pela liderança do Partido dos Trabalhadores. E não estou citando nome, não estou ofendendo ninguém, simplesmente o senhor está querendo dizer que teve gente todos que não os foi vereadores. A sessão está suspensa pelo prazo de 5 minutos. Por favor, corta os microfones. Simplesmente eu ouvi ele. Reaberto os trabalhos camarários, eu pediria aos senhores vereadores que, primeiramente, respeitem-se. Com a palavra, o vereador Léo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores e ao público presente. Voltando à minha fala, nós trabalhamos hoje o dia inteiro, e eu respeito os vereadores que não foram, mas que não deveriam estar usando espaço aqui politicamente para ficar falando que o funcionário isso ou aquilo. Então nós fomos lá falar com o prefeito, discutimos, questionamos, cobramos o prefeito em relação a isso, e eu não acho justo isso estar acontecendo. Então nós também fomos funcionário, trabalhamos junto com o Vitor nessa questão, voltamos, batalhamos sempre em relação ao servidor, e nós queremos continuar trabalhando dessa maneira, mas de uma maneira aberta, de uma maneira onde todos nós estamos aqui defendendo, como vários vereadores já falaram aqui hoje, o mesmo interesse, que é fiscalizar a administração, e alguns vereadores acho que não entenderam o que eu falei, que quando eu falei que fui buscar alternativas para o IPTU, quando você busca alternativa para o IPTU, você aumenta a arrecadação da cidade. E se aumenta a arrecadação da cidade, fica mais fácil para o prefeito fechar as contas públicas. Um outro dado importante que eu gostaria de falar aqui em nome da liderança, é que, junto com o dinheiro, por exemplo, do Fundeb, que a cidade tinha 42 milhões de reais para serem entregues ao município pelo Fundeb. Nós vamos receber 37, quanto muito 38 milhões. Tudo isso em função do quê? Os cálculos que estão sendo realizados no governo federal, que é do Fundo Nacional do Desenvolvimento do Ensino, esses cálculos vêm relacionados ao quê? Ao desconto dos veículos que estão sendo dados, ao desconto da linha branca, da geladeira, do material todo de eletrodomésticos, aos móveis. Então, tudo isso, junto com o valor de Fundeb, é trabalhado essas questões. Então, o município está tendo uma queda muito grande na arrecadação. E nós sabemos também, o prefeito falou isso conosco na reunião,
Foi uma reunião muito, nesse sentido, muito produtiva para passar dados e informações. O prefeito esteve em Brasília sexta-feira, numa marcha com os prefeitos, e todos os prefeitos estão aí, cerca de 5.000 prefeitos, estão angariando, pedindo ajuda para que os cofres possam ser fechados no final do mandato. Então, é inconcebível falar que o prefeito não tem compromisso, falar que o prefeito não vai pagar, falar que o prefeito não tem palavra, quando nós estávamos lá hoje à tarde, tentando achar soluções e querendo conversar com funcionários a respeito disso. Nós também, como funcionários, como pessoas que estamos envolvidas, nós queremos a solução para ambas as partes, para a prefeitura e para os funcionários principalmente, que não vai trocar de funcionário. O funcionário público efetivo é o funcionário que toca o governo, é o funcionário que faz as coisas acontecer, que atende as nossas crianças na creche, que resolve os problemas na Guarda Municipal, que a Polícia Civil muitas vezes não resolve porque não tem recursos, e a Prefeitura vai arcando com várias situações. Então era isso que eu queria falar, senhor presidente, com todo respeito aos senhores vereadores, mas eu não tenho sangue de barata de ficar sentado ouvindo, falando que nós não estamos fazendo nada. E nós estamos trabalhando muito, estamos desenvolvendo muito para resolver os problemas da cidade, inclusive essa questão do funcionalismo. Muito obrigado, uma boa noite. Teremos agora o intervalo regimental. No entanto, convoco os senhores vereadores, se não houver óbice por parte de nenhum dos senhores, continuaremos com a sessão na ordem do dia. Nenhum seu ponto, passaremos então à ordem do dia. Processo número 181 de 2012. Autor Executivo Municipal. Projeto de lei número 43 de 2012, que dispõe sobre alterações do artigo 1º, capítulo E, parágrafo 1º, da Lei Municipal número 4.550, de 22 de agosto de 2012, que autoriza o Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do município de Araras, o SAEMA, a firmar parcelamento de débito com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB, e da outras providências correlatas. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloca em votação. Vereador Douglas. Vereador Douglas, favorável. Vereador Zé Bedé. Favorável. Vereador Zé Bedé, favorável. Vereador Éder Miller. Favorável. Vereador Miller, favorável. Vereador Léo. Favorável. Vereador Léo, favorável. Vereador Terci. Favorável. Vereador Terci, favorável. Vereador Eduardo de Moraes. Favorável. Vereador Eduardo, favorável. Vereador Erison. Favorável. Vereador Erison, favorável. Vereador Marcelo Facchini. Vereador Marcelo Facchini, favorável. Vereador Mami. Favorável. Vereador Mami, favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Vereador Miqueira, favorável. Esse vereador também favorável. O projeto de lei número 43/2012 foi aprovado por unanimidade dos vereadores desta casa. Processo número 188 de 2012, do vereador Dercy Jaime Toffolo, denomina de Ormindo Lopes o Sistema de Lazer 2 do Jardim Residencial Lagoa. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Do vereador Dercy Jaime Toffolo, projeto de lei denomina de José Toffoli a via conhecida como Rua 3 do Jardim Residencial Terras de Carolina. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Processo 196, do vereador Valdemir Gomes. Projeto de lei que denomina de Rua Roberto Brandit a via pública conhecida como Rua 12 do Jardim Campos Verdes. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Os favoráveis
permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Senhora assistente legislativa, nós temos requerimentos em pauta? Não havendo requerimentos nessa sessão, passaremos às explicações pessoais. É o tempo de 5 minutos que os senhores vereadores têm ainda para o uso da palavra. O primeiro vereador a fazer uso da palavra, vereador Éder Miller. Senhor presidente, peço permissão para... Concedido, vereador. Eu só queria, ainda a questão da reunião, deixar bem claro, eu não participei também dessa reunião com o senhor prefeito, porque fui comunicado de última hora, e quando eu preciso de reunião com o prefeito, preciso marcar 1, 2 dias, que a gente também tem as afazeres, tem os compromissos, então, de última hora, eu não conseguia até a reunião. E também, na minha explanação, eu só fiz um apelo ao senhor prefeito para que reavesse esses casos, principalmente a questão de fim de ano agora, para botar a segurança na rua, para botar a guarda na rua, para que se pague. Essa foi a minha explanação. E questão da reunião, eu sempre tenho participado, sempre quando a gente é comunicado antes, e sempre é importante, sim, a gente comparecer para ouvir a parte do prefeito também. Então, deixar bem claro, por minha parte, a minha ausência, tá? Mas não muda nada a situação da cobrança e o apelo ao senhor prefeito para que reaveja esse caso. Muito obrigado. Com a palavra pelo prazo de 5 minutos, vereador Zé Bedé. Senhor presidente, boa noite mais uma vez a todos. Eu não tinha intenção de falar nesses 5 minutos, mas não poderia deixar aqui o meu repúdio à falta de compromisso de um sindicato responsável por representar uma categoria com um número de funcionário tão grande. Acho que tudo isso está acontecendo, esse atrito entre colegas vereadores que estaria aqui, poderia estar aqui simplesmente defendendo, aprovando os direitos dos servidores públicos. Eu lamento profundamente a falta de compromisso desse sindicato, o qual não entendo porque está há 20 anos à frente desse sindicato. Só acho que o servidor público deveria se unir, se organizar num próximo pleito para disputar a presidência, a diretoria desse sindicato, que se organize, que em cada setor procure pessoas comprometidas, porque o que está acontecendo aqui entre os vereadores é muito triste, até porque o que acontece aqui hoje não vai resolver o problema do servidor público. O que vai resolver o problema do servidor público é quando a gente vai até o prefeito, pede uma justificativa do que aconteceu. Com todo respeito à colocação do nobre vereador Douglas, mas nem sempre um compromisso, quando é deixado de cumprir, é falta de caráter, é falta de palavra, é falta de compromisso. Eu acho, respeito a ausência de cada um daquele que não foi na prefeitura hoje. Acredito que cada um de vocês tem os seus motivos, e com certeza sério, para não ter comparecido. Fiz a minha parte, porque também tive condições de comparecer. Mas, outra coisa que me deixa triste, não estou aqui para me colocar como o melhor representante para os trabalhadores. Acredito que com os mais de 20 funcionários públicos que estão aqui, talvez não tenha nenhum que esse vereador teve que correr atrás de uma demanda que ele procurou. Mas, se tem um vereador que sempre se comprometeu, uma vez que foi informado de uma insatisfação em relação aos direitos trabalhistas, às cláusulas sociais, esse vereador aqui sempre esteve à disposição. Estou falando isso de cara limpa. Tenho certeza que vários servidores públicos que estiver me ouvindo sabem do que eu estou falando. E fico triste quando eu vejo, aqui é uma crítica para os presentes, quando eu vejo pessoas que vêm aqui
colocar a ética, a seriedade de um prefeito que fez muitas coisas, apesar de acontecer alguns equívocos, alguns erros, isso acontece com qualquer um de nós cidadãos. Eu fui um dos que defendi aqui os direitos de vocês e vou continuar defendendo. O que fica triste, sabendo do regimento da Câmara, que só foi aplaudido nesta Câmara quem falou mal do prefeito. Isso é muito triste e gostaria que o líder, Raul, se administrasse de uma forma melhor, porque é triste você vir aqui defender os direitos do trabalhador e nem por isso, não estou pedindo palma, aplauso de ninguém, mas eu acho que o regimento da Câmara não permite que nem a oposição, nem a situação receba aplauso aqui, independente do que a plateia acha. Eu vi o companheiro Léo defendendo os direitos de vocês. Houve aqui um desentendimento e que entendo que não resolve o problema de vocês. Então é esta a minha fala, é esta a minha indignação. Servidores públicos, se vocês já estão atentos com estas pessoas, se promover, levando vocês como cobaia para desrespeitar, desvalorizar uma administração que dentro da sua dificuldade trouxe para o servidor público os melhores reajustes, os melhores direitos. Eu sei, a senhora pode estar criticando, mas eu estou falando a verdade. Se tem uma administração que fez um repasse, não o justo, mas que dos 20 anos para cá, foi a que mais repassou. É muito triste ver vocês aplaudirem simplesmente quem bate. É fácil ser a pedra, o difícil é ser o vidro. Muito obrigado. Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos, o vereador Léo. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, uma boa noite. Eu gostaria de estar relatando as nossas visitas aí nesta manhã, onde nós ficamos aí bastante preocupados com a questão aí das marginais. Nós estamos acompanhando as obras do PAC, estamos vendo os piscinões que já estão sendo feitos lá perto do Narciso Gomes e outras regiões. E nós estamos aí correndo, verificando com a prefeitura, e hoje nós tivemos também a resposta do prefeito, a respeito de algumas mudanças nas obras do PAC, para as melhorias no projeto. Então, nós estamos vendo aí as marginais com vários problemas de escoamento de água, e com o andar e com o início das obras nas marginais, nós teremos a certeza aí que Araras não passará mais por essa situação triste, uma situação preocupante, que foi neste final de semana, esta noite passada principalmente, que a cidade aí teve vários problemas de alagamento. Nós sabemos, dentro do Facebook, nós vimos aí várias fotos, o pessoal nos encaminhou várias fotos, e a nossa grande preocupação é com essas obras do PAC, que elas possam realmente, como o prefeito já mostrou os projetos, já mostrou que os canais dos ribeirões serão alargados no mínimo em 100%, então estará sendo dobrado pelo menos o volume de água que estará passando pelos canais. Então nós sabemos que aí várias regiões estarão recebendo uma estrutura bem melhor e não acontecerá mais aí, infelizmente, uma situação triste. A gente fica aí preocupado com as famílias, acompanhamos as assistentes sociais da promoção social que estavam visitando as casas no período da manhã e da tarde para verificar a questão de alimentação, a questão da saúde também das crianças que moram nessas casas, das familiares, das esposas, dos filhos. Então a nossa grande preocupação é que essas obras do PAC caminhem rapidamente. Nós tivemos a notícia hoje que a partir de janeiro vão começar a alargar os ribeirões. Nós sabemos que isso começa nas cabeceiras, as pontes serão trocadas
E para que a população entenda melhor isso, muitas vezes, várias pessoas falaram que Araras não sofria com problemas de enchente. Nós tivemos nesse final de semana, numa noite, quase 90 milímetros de chuva, quase que 10% da chuva do ano inteiro na cidade. Então, nós sabemos que a cidade vai ter um grande progresso com o desenvolvimento do PAC, que é importante todo esse trabalho, é importante todo esse desenvolvimento de mais de 30 milhões de reais que a cidade estará recebendo para a troca das pontes, alargamento das marginais e toda a infraestrutura que a cidade estará recebendo aí. Já está recebendo com os piscinões e vai receber agora com o alargamento das marginais e com o alargamento das nossas pontes. É só isso que eu queria falar. E convalescer com a população que sofreu dessa questão da enchente e que nós estamos correndo, cobrando, fazendo com que a administração corra com as obras do PAC para que a cidade tenha um desenvolvimento mais amplo na questão das enchentes. Uma boa noite, muito obrigado. Antes de chamarmos o próximo vereador inscrito, surgiu agora aqui que a Câmara Municipal, nós vamos terminando esse mandato obrigatoriamente, teremos que acertar com todos os funcionários comissionados da casa. Mas mesmo assim, com o 10º que nos vem em 10 de dezembro, está mais ou menos orçado que vamos devolver ao município em torno de R$1.500.000. E me coloco desde já à disposição da secretária da Fazenda, ou da Secretaria da Fazenda do município, para adiantar parte desse dinheiro, se for o caso, para que a Prefeitura possa ter condições de fazer esse pagamento de horas extras. É o que posso fazê-lo. Próximo vereador a fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos, vereador Douglas Marcucci. Serei bem breve nas minhas palavras. Então, pelas minhas contas aqui, eu não fui o único que não comparecia à reunião do senhor prefeito, né? Teve mais vereadores que não compareceram. Então, eu não fui o único. Então, eu posso falar, né? Eu acredito que caro amigo vereador Zé Bedé, acho que as pessoas aqui, o regimento da casa realmente não permite aplausos. Também como você se pronunciou para alguma pessoa também no palco, eu acho isso também antiético para um vereador, tá? E eu acredito que aqui para alguns vereadores a verdade pode doer, tá? E fazia tempo que alguém, acho que talvez não falava a verdade aqui no plenário. Não estou dizendo a todos os vereadores, tá? Alguns. Vereador, só interrompê-lo para passar a presidência ao vereador Miquel. Ok. Assuma a presidência dos termos do regimento. Pode continuar a palavra, vereador. Ok. Então, para finalizar os casos dos servidores públicos, é isso onde encerro a minha fala sobre servidores públicos, tá? Queria fazer uma colocação a respeito das coberturas que estão sendo feitas da ETCA, dos ônibus urbanos, onde eu pedi a indicação ao senhor prefeito, a troca ou a melhoria das coberturas dos pontos de ônibus que estão sendo instalados em nossos municípios.
que é muito simples. Quando tem chuva, a pessoa, se não estiver com guarda-chuva na mão, vai tomar chuva. E se tiver sol, tem que estar também com guarda-chuva para se proteger do sol. Eu acho que nada mais, isso é uma teoria lógica. A cobertura anterior, acho que todos lembram, ela era mais fechada e hoje ela está mais aberta, tá? Com isso o sol bate na cara da pessoa, no rosto da pessoa, onde eu já vi várias pessoas com livro protegendo, com caderno. Então a pessoa, além de levar o guarda-chuva para proteger da chuva, que toma a chuva nos pontos de ônibus, agora tem que levar guarda-chuva para se proteger do sol. Então eu não vejo mal nenhum a gente comentar essas coisas. Parte, vereador. Pode falar à vontade, eu permito. Parte. Eu gostaria só de parabenizar a iniciativa e a preocupação. Realmente, esta indicação ela vem de encontro com a necessidade. Parabéns. Obrigado, vereador. Eu acho que isso é tão simples, eu acho que não custa nada dar uma remodelada, reformar ou trocar. Esteticamente está muito bonito, realmente mudou, está bonito, mas para proteção para o usuário, ela ficou muito aberta e isso atrapalha no dia de chuva e de sol. Isso é uma das indicações que foram feitas por mim, vereador. Encerro minhas palavras. Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos, o vereador Marcelo Facchini. Senhor presidente, caros colegas, eu ia terminar minha noite hoje aqui, observando a fala dos colegas, e pretendia ir embora sem pormenores, mas me vejo obrigado a tecer alguns comentários e explicações aqui. Primeira, não fui hoje à reunião convocada pelo senhor prefeito, por algumas boas razões, e vou citar uma só. Chegou ao meu conhecimento, através da minha secretária, que a senhora Lore tinha dito que ia ter uma reunião às 17 horas com o prefeito. Não fala para quê, que assunto vai ser discutido, não pergunta se eu posso ir, isso 2 horas antes da reunião. Eu acho até, e a bem da verdade, que o prefeito, por desencargo de consciência, mandou ligar para mim. Porque das vezes que eu estive numa reunião com o senhor prefeito, eu não vi reunião, eu vi uma sessão de doutrinação. O prefeito nunca perguntou para mim, como representando o povo, o que eu acho ou deixava de achar sobre determinado assunto. O prefeito só convoca quando vai lá, porque tem espinho e quer que os outros pisem por ele. E nunca ouviu esse vereador em nada. Não, mas o vereador Marcelo Facchini só faz críticas. Puxa vida, eu busquei ao longo dessa trajetória de 4 anos, cumprir fielmente o meu mandato, inclusive fiscalizando o Poder Executivo. Eu não estou aqui representando o povo para escutar, isso sim, papagaiada de parabéns prefeito por isso, parabéns prefeito por aquilo, parabéns prefeito por isso daqui. Eu nunca vi, só falta o bolo. Mas que caramba, qual é a missão do vereador? Vim aqui falar parabéns para o prefeito? Eu não tenho, senhor presidente, caros colegas, eu não necessito vir aqui puxar descaradamente o saco do prefeito, porque eu não preciso de emprego na próxima administração. Eu não. Vou continuar tocando a minha vida. Eu não tenho que vir aqui ser escudo no prefeito, para ver se depois eu ganho uma bolachinha no fim da festa. E ninguém vai desmerecer o trabalho sério que eu fiz. Se o colega que veio aqui me antecedeu, falou para outro, para quem quer que seja, mas me atingiu injustamente. E não é nenhum
exemplo de boa conduta também, para vir aqui pregar moral em quem vai, quem não vai, quem fala com papagaio, não fala com papagaio. Aliás, falando em papagaio, que papagaiada que estão fazendo, que essa reforma do lago, que os senhores do PT fizeram festa, coquetel, há 3 anos atrás, e aquilo não anda. Os senhores que tinham por obrigação moral de levar a cabo e concluir o Estatuto do Servidor, que os senhores sempre criticaram, e vai terminar esse mandato sem Estatuto do Servidor, sem Estatuto dos Professores, sem coisa nenhuma, só conversa, só levaram de barriga, e vem aqui argumentar que porque o prefeito deu alguns poucos reajustes aos servidores, porque se esquecem. Os senhores se esquecem que naquela história dos 69% que o vereador Moraes citou aqui, o senhor Breno Cortella do PT assinou. O prefeito, hoje prefeito, quando o vereador subiu no palanque, junto com o Pedrinho Eliseu, para ajudar a prometer os 68%, para enganar o servidor. Isso tudo foi esquecido? Eu não esqueci. Eu não tenho obrigação de dizer amém, e nem parabéns. Não preciso de emprego na prefeitura. Só, senhor presidente. Com a palavra pelo prazo de 5 minutos, o vereador Eduardo de Moraes. Não, presidente, vereador Miqueira, nobres vereadores, volto aqui para manifestar a respeito das horas extras. O que nós temos que dizer aos funcionários, aos servidores municipais, é mostrar a eles que tem servidor igual ao Raul, igual ao seu Vitor. Eles são servidores públicos que estão sempre preocupados com a categoria e não com eles. Nós sabemos da luta que vocês fazem em pró dos servidores municipais. Sem alarde, estão sempre junto, atuante, não só na hora de reajuste salarial, mas em todos os momentos vocês estão presentes. Nós sabemos também que a missão do Executivo também não é fácil, de coordenar, de conjugar aumentos, o estatuto que estava numa situação que não contemplava nada, mas que está sendo realizado. Quando a gente diz que hoje esteve numa reunião com o senhor prefeito municipal, tratou desse assunto, porque muitos pedidos foram feitos, nós não fomos lá para brincar, não, e nem para puxar o saco, nem dele, nem dos servidores. Fomos pedir a eles a possibilidade de estudar, de efetuar o pagamento das horas extras de quem trabalhou. É mais do que justo. Também fomos ouvir aquilo que ele tinha para nos passar e o que iria assumir de compromisso. Compromissos que vem assumindo e vem cumprindo com os funcionários, com os servidores municipais. É aquilo que eu falei, pode não ser o justo, aquilo que o servidor deveria receber, mas vem cumprindo, devagar, mas todos os anos, vem cumprindo. O que nós não podemos é trazer a celeuma daqui e achar que eu sou o dono da verdade. E dizer, de alto e bom som, que tudo que foi feito até agora está errado. E que aquilo que vocês clamam é o que está certo. Eu nunca fiz política em cima de servidores
municipais, mas sempre trabalhei para os servidores municipais, sem nada requerer a ele. Não tem um funcionário público que eu fui pedir, olha, eu estive presente em tantas reuniões, estive presente nas greves aqui, subi junto com os funcionários, não fui pedir voto. Eu trabalhei para vocês, agora eu quero que vocês trabalhem para mim. Eu trabalhei porque achei que é justo, e continuarei trabalhando enquanto estiver no poder público. As reivindicações dos funcionários públicos, a que tem direito e a que merece. Porque nós não podemos vir aqui, de última hora, achar que está tudo errado. Mas quando foi prometido 69%, que é o pão com mortandela, se estivesse esperando os 69%, nem água para tomar teria o servidor municipal. Porque esse sim usou politicamente e deu uma banana aos funcionários públicos. Esse sim usou. É isso que os funcionários têm que ver. Agora, se em janeiro não for cumprido, nós vamos estar em cima. É um comprometimento de uma pessoa que vem cumprindo, paulatinamente, os compromissos com os servidores municipais. É isso que nós não podemos misturar aqui dessa tribuna política. Tem que fazer igual faz os funcionários, o seu Raul, o seu Vitor. Na hora certa, naquilo que é justo, venha e clamam por seus direitos. É um direito dos servidores municipais. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais constando na pauta da sessão de hoje, eu quero comunicar aos nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 10 de dezembro de 2012, às 20 horas. A sessão está encerrada. Boa noite a todos.